Edimburgo, dezembro de 1818. Uma costureira viúva comete um crime todos os dias: alimentar uma mendiga em segredo. Mas quando um duque furioso a confronta, ela descobre que aquela velha abandonada é, na verdade, uma duquesa, e que alguém muito poderoso queria que ela morresse esquecida nas ruas geladas da Escócia. Esta é a história de como um ato de compaixão destruiu uma conspiração aristocrática e mudou 3 vidas para sempre. Se você acredita que bondade nunca é desperdício, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma página dos Diários da Nobreza. O gelo cortava como lâminas de vidro naquela manhã de 18 de dezembro de 1818. Clara Sutherland sentiu o frio morder seu rosto no exato momento em que girou a chave na fechadura da loja de tecidos MacLeod, 3 horas antes do amanhecer. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio cortante de Edimburgo, mas pelo terror que a acompanhava todas as manhãs há 3 semanas. A velha estava lá novamente. Encolhida contra a parede de pedra úmida, a poucos passos da entrada da loja, a mulher parecia mais uma estátua de gelo do que um ser humano. Sua coluna curvava-se num ângulo doloroso, os ombros cobertos por um xale tão fino que Clara conseguia ver através do tecido esfarrapado. O cabelo branco, emaranhado e sujo, cobria parte de um rosto que jamais erguia os olhos. Ela nunca falava, nunca pedia, apenas existia ali, como um fantasma que ninguém mais parecia ver. Clara olhou para os 2 lados da rua deserta. A névoa espessa da madrugada escocesa engolia as lanternas a gás, transformando a Princess Street numa paisagem de sombras e sussurros. Nenhum comerciante havia chegado ainda. Nenhuma carruagem passava. Era sempre assim, o único momento em que Clara podia cometer seu crime diário sem testemunhas. "Venha", sussurrou ela, estendendo a mão enluvada em direção à mulher. "Apenas por alguns minutos, antes que alguém veja." A velha não respondeu. Nunca respondia. Mas seus dedos, roxos pelo frio que penetrava até os ossos, encontraram a palma de Clara com a mesma hesitação cuidadosa de sempre, como se não conseguisse acreditar que o toque humano ainda existia para ela. Clara guiou a mulher para dentro da loja, atravessando rapidamente o salão principal, onde os rolos de seda e lã descansavam em prateleiras ordenadas, e a levou até o pequeno ateliê dos fundos. Ali, escondido atrás de pilhas de retalhos e manequins de costura, Clara mantinha uma chaleira sobre um pequeno braseiro que alimentava com carvão roubado aos poucos do estoque da loja. "Sente-se", Clara murmurou, ajudando a mulher a se acomodar no único banquinho disponível. Os movimentos da velha eram mecânicos, como se seu corpo tivesse esquecido a linguagem do conforto. Clara despejou o caldo quente, feito na noite anterior com ossos que o açougueiro ia jogar fora e vegetais que ela tinha negociado em troca de remendar um avental, numa caneca de lata amassada. Envolveu os dedos gelados da mulher ao redor do metal aquecido, guiando-a quando os dedos se esqueciam da função. Devagar, Clara instruiu suavemente, observando a velha beber em goles pequenos e trêmulos. "Tem tempo." Mas não tinha tempo. Clara sabia disso. Os sinos da igreja haviam acabado de marcar 5 horas. Em 30 minutos, a senhora MacLeod, dona da loja e mulher de princípios rígidos quanto a vagabundos que manchavam a reputação de estabelecimentos respeitáveis, chegaria para a inspeção matinal. Se ela descobrisse que Clara estava alimentando uma mendiga dentro da loja, usando o carvão da empresa, usando um espaço que não lhe pertencia, Clara afastou o pensamento. Suas mãos trabalharam rapidamente, oferecendo à mulher um pedaço de pão que havia guardado de sua própria refeição da noite anterior. A velha comeu com a mesma lentidão dolorosa, como se mastigar fosse uma tarefa que seu corpo precisasse reaprender a cada dia. Por um breve momento,
Os olhos da mulher, de um azul desbotado que Clara imaginava ter sido vibrante décadas atrás, encontraram os dela. Havia algo ali. Não gratidão exatamente, mas um reconhecimento, um lampejo de humanidade num mar de vazio. Clara sentiu sua garganta apertar. Ela conhecia aquele olhar. Tinha visto o mesmo nos próprios olhos quando James morreu 3 anos atrás, deixando-a com um filho de 3 anos, sem dinheiro, sem família, sem nada além do terror de cair no mesmo abismo onde agora essa velha desconhecida estava perdida. Não sei quem você é, Clara sussurrou, limpando uma migalha do queixo enrugado da mulher com a mesma delicadeza que usava com Thomas. Não sei por que apareceu aqui, mas não posso deixá-la morrer de fome. Não posso. A mulher não disse nada. Nunca dizia. Clara já havia desistido de esperar por palavras. 20 minutos depois, após limpar a caneca e esconder as evidências atrás dos retalhos, Clara ajudou a velha a retornar para seu lugar contra a parede. O sol ainda não havia nascido completamente, mas a rua começava a ganhar vida. O padeiro acendia as luzes de sua loja 3 portas abaixo. A vendedora de flores já arranjava seus cestos na esquina. Clara arrumou o chale esfarrapado da mulher da melhor forma possível, sentindo o peso da culpa e do medo se misturarem em seu peito. Até amanhã, murmurou, sabendo que ninguém responderia. Ela voltou para dentro e começou a preparar a loja para o dia. Seus dedos trabalhavam automaticamente, acendendo as lâmpadas, organizando os rolos de fita, polindo o balcão de mogno, enquanto sua mente girava em círculos de ansiedade. 3 semanas. 3 semanas desde que aquela mulher apareceu, como uma aparição nas pedras geladas de Edimburgo. 3 semanas de Clara roubando momentos antes do amanhecer, contrabandeando comida e calor, arriscando o único emprego que a separava da mesma rua fria onde a velha agora definhava. A senhora MacLeod chegou às 6 horas em ponto, como sempre. Era uma mulher de 50 e poucos anos, com ombros rígidos e olhos que examinavam cada centímetro da loja em busca de imperfeições. "Bom dia, senhora MacLeod." Clara cumprimentou, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. "Sutherland." A resposta foi seca, profissional. "O pedido da Lady Morrison está pronto?" "Sim, senhora. Terminei o bordado ontem à noite." "E o estoque de linha de seda? Notei que estava baixo na semana passada." "Já reabasteci, senhora. Chegou ontem pela tarde." A senhora MacLeod assentiu, seus olhos varrendo o ambiente. Clara forçou-se a respirar normalmente enquanto a patroa caminhava pelo salão, verificando cada detalhe com atenção meticulosa. "Há uma mendiga sentada em frente à loja." A senhora MacLeod declarou de repente, sua voz carregada de desaprovação. Novamente. O estômago de Clara despencou. "Sim, senhora, eu notei. Já faz semanas que aquela criatura está ali. Está afugentando as clientes. A senhora Morrison comentou outro dia que quase não entrou por causa do mau aspecto." A patroa virou-se para Clara, seus olhos estreitos. "Porque ela não foi removida? Eu... Não sei, senhora. Talvez ela não tenha para onde ir. Não é problema nosso." A voz da senhora MacLeod era inflexível. "Estabelecimentos respeitáveis não podem ser associados à mendicância. Vou falar com o guarda distrital para que a remova." "Senhora MacLeod." Clara ouviu sua própria voz antes de poder detê-la. "Ela é apenas uma velha. Não está causando problemas. Não pede dinheiro, não incomoda ninguém." A patroa estudou Clara com uma expressão que beirava a desconfiança. "Você está sendo muito caridosa com alguém que pode estar usando nossa loja como abrigo para atividades questionáveis." "Atividades questionáveis?" Clara não conseguiu esconder a indignação. "Senhora, ela mal consegue se mexer."
Exatamente o tipo de estratégia que esses elementos usam para despertar pena. A senhora MacLeod cruzou os braços. Amanhã, quero que essa área esteja livre. Se a criatura ainda estiver aqui, chamarei as autoridades pessoalmente. Clara mordeu a língua com força suficiente para sentir gosto de sangue. Sim, senhora. O dia arrastou-se com uma lentidão agonizante. Entre atender clientes que selecionavam rendas e medir tecidos para vestidos que custariam mais do que Clara ganhava em 6 meses, seus olhos sempre voltavam para a janela, para a figura imóvel contra a parede. O que ela faria? Se a mulher fosse removida à força, levada para algum asilo lotado, onde pessoas como ela eram deixadas para morrer em corredores fétidos e superlotados, Clara jamais se perdoaria. Mas se continuasse alimentando-a, se a senhora MacLeod descobrisse... Às 4 da tarde, Clara pediu licença para buscar Thomas na casa da senhora Murray, a viúva que cuidava dele durante o dia, em troca de costura gratuita. Seu filho tinha 6 anos agora, com os olhos castanhos do pai, e o mesmo silêncio assustado que carregava desde que James morreu. Thomas não havia dito uma palavra em 2 anos. Não para Clara, não para ninguém. O médico chamou de mutismo seletivo, disse que era o luto da criança se manifestando, disse que talvez passasse com o tempo. Mas o tempo continuava correndo e Thomas continuava calado, seus olhos grandes, observando o mundo como se temesse que qualquer som que fizesse pudesse quebrar algo precioso. Como foi o dia, meu amor? Clara perguntou, pegando a mão pequena de Thomas, enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos em direção ao quartinho que alugavam. Thomas não respondeu. Nunca respondia, mas apertou os dedos de Clara com força, e isso era suficiente. Naquela noite, Clara preparou um ensopado fraco com batatas e um pedaço minúsculo de cordeiro que havia conseguido negociar. Enquanto Thomas comia em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto de Clara, ela planejava. Amanhã, ela chegaria ainda mais cedo. Talvez pudesse convencer a velha a ir para outro lugar, algum lugar onde não fosse vista, onde a senhora MacLeod não pudesse chamá-la de problema. Era uma solução covarde, Clara sabia. Mas ela tinha Thomas para proteger. Tinha responsabilidades. Não podia arriscar tudo por uma desconhecida que nem ao menos agradecia. Mas quando Clara finalmente se deitou naquela noite, enrolada debaixo das cobertas finas, ao lado do corpo quente de Thomas, o rosto da velha a assombrou. Aqueles olhos azuis desbotados, aquele reconhecimento silencioso de que alguém finalmente a via como humana. Clara dormiu pouco. E quando o relógio marcou 4 da manhã, ela já estava vestida, caminhando pelas ruas escuras de Edimburgo, com o coração pesado e um frasco de sopa quente escondido sob o chale. A velha estava lá, sempre estava. Clara ajoelhou-se ao lado dela, ignorando o frio que penetrava através de suas saias, e ofereceu a sopa. Só mais uma vez, sussurrou, mais para si mesma do que para a mulher. Amanhã eu vou te ajudar a encontrar outro lugar. Um lugar seguro. Eu prometo. A velha bebeu em silêncio. E quando seus olhos encontraram os de Clara novamente, havia algo diferente ali. Algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Foi nesse momento exato que Clara ouviu o som de cascos de cavalo batendo contra as pedras. Uma carruagem, elegante, cara, com um brasão que Clara não conseguiu identificar na escuridão, parou abruptamente em frente à loja. Um homem desceu com movimentos bruscos, seu sobretudo negro balançando atrás dele como asas de corvo. Ele era alto, ombros largos, e mesmo na penumbra, Clara podia sentir a fúria radiando dele em ondas palpáveis. Afaste-se dela. A voz era grave, perigosa, com o sotaque refinado da aristocracia escocesa. Agora.
Clara levantou-se instintivamente, colocando-se entre o homem e a velha. Ela não fez nada de errado. O homem deu 3 passos em direção a Clara, e à luz fraca da lanterna de gás, ela finalmente viu seu rosto. Maxilar quadrado, olhos escuros que pareciam negros na sombra, uma boca pressionada numa linha furiosa. Ele era jovem, não mais de 30 e poucos anos, mas carregava a autoridade como se tivesse nascido com ela enraizada nos ossos. Nada de errado? Ele riu, um som sem humor. Você tem alguma ideia de quem ela é? Do que você fez? Eu alimentei uma mulher que estava morrendo de fome. Clara respondeu, sua voz tremendo, mas firme. O que mais do que qualquer outra pessoa nesta maldita cidade se importou em fazer? Os olhos do homem estreitaram perigosamente. Você a manteve aqui por 3 semanas. 3 semanas enquanto eu revirava toda a Escócia procurando por ela. O sangue de Clara gelou. Eu não mantive ninguém em lugar nenhum. Ela apareceu aqui. Ninguém perguntou por ela. Ninguém se importou. Você não tinha direito. Ele a cortou, sua voz baixa e letal. Ela é vulnerável. Está doente. E você a usou para quê? Caridade performática? Para se sentir virtuosa? A acusação atingiu Clara como um tapa. Como ousa você? Eu ouso porque ela é minha avó. As palavras caíram como pedras entre eles. Lady Eleanor Blackwood, duquesa viúva de Thornfield. E você, quem quer que seja, vai me explicar exatamente o que fez com ela. O mundo de Clara inclinou sob seus pés. Duquesa. A velha que ela alimentava em segredo, a mulher abandonada que ninguém procurou, era uma duquesa. E o homem à sua frente, vibrando de fúria contida, era um duque que claramente acreditava que Clara havia cometido um crime imperdoável. Clara não conseguia respirar. As palavras do duque ecoavam em sua cabeça como sinos fúnebres. Minha avó, duquesa, o que você fez com ela? A rua ao redor parecia girar, as lanternas de gás transformando-se em manchas borradas de luz amarelada contra a escuridão pré-amanhecer. Eu não sabia, Clara conseguiu dizer, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela nunca disse nada, nunca pediu ajuda. Ela não pode falar. A voz do Duque Rowan Blackwood era gelo e fúria. Ele passou por Clara como se ela não existisse e ajoelhou-se ao lado de Lady Eleanor, suas mãos grandes e surpreendentemente cuidadosas ao tocar os ombros frágeis da velha. Avó, sou eu, Rowan. Vamos para casa. Eleanor não reagiu. Seus olhos permaneceram vazios, distantes, fixos em algum ponto além do mundo visível. Nem sequer piscou quando Rowan tocou seu rosto com uma delicadeza que contrastava violentamente com a fúria que ele demonstrara segundos antes. Por favor, ele murmurou, e Clara percebeu com choque que havia desespero quebrando através da raiva. Avó, olhe para mim. Sei que está aí. Sei que consegue me ouvir. Nada. Lady Eleanor poderia ter sido esculpida em mármore. Rowan permaneceu ajoelhado por longos segundos, sua respiração pesada, os ombros tensos. Então, levantou-se abruptamente e virou-se para Clara com uma expressão que misturava acusação e algo perigosamente próximo de desespero. Quanto tempo? Ele exigiu. Quanto tempo ela ficou sentada aqui, exposta ao frio, à chuva, enquanto você... 3 semanas. Clara o interrompeu, encontrando coragem em algum lugar profundo. 3 semanas em que ninguém perguntou por ela. 3 semanas em que ela estava aqui, bem no meio de Princess Street, e nenhum único nobre, nenhum único guarda, nenhum único ser humano se importou o suficiente para perguntar quem ela era. Os olhos de Rowan estreitaram. Você está me culpando por não encontrá-la mais cedo? Estou dizendo que a alimentei, dei-lhe água, ofereci o único calor que pude sem perder meu emprego e deixar meu filho morrer de fome.
Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Se isso é um crime, então me prenda. Mas não finja que sou a vilã desta história. Silêncio denso caiu entre eles. O cocheiro da carruagem do Duque mudou de posição desconfortavelmente, seus olhos cuidadosamente fixos em qualquer lugar que não fosse a cena diante dele. Rowan estudou Clara por um longo momento, sua expressão impenetrável. Então, sem dizer uma palavra, ele se abaixou e ergueu Lady Eleanor em seus braços, com uma facilidade que falava de força escondida sob o tecido fino de seu sobretudo. A velha não resistiu, mas tampouco se aninhou contra ele. Permaneceu rígida, ausente, uma casca vazia de quem quer que tivesse sido. William, Rowan chamou para o cocheiro. Prepare a carruagem. Sim, Vossa Graça. Clara observou, impotente, enquanto Rowan carregava Eleanor em direção à carruagem ornamentada. A luz da lanterna capturou o brasão na porta. Um corvo preto sobre o campo de prata, entrelaçado com espinhos. O símbolo da casa Blackwood, antiga e poderosa. Rowan parou na porta da carruagem e olhou para trás. Qual é seu nome? Clara Sutherland. Senhora Sutherland, então, viúva? Sim. A palavra saiu dura, defensiva. E trabalha aqui? Ele acenou com a cabeça para a loja de tecidos MacLeod. Sim. Quanto tempo? Clara hesitou, incerta sobre onde essas perguntas levavam. Desde que meu marido morreu. Algo passou pelo rosto de Rowan. Não exatamente simpatia, mas um suavizar quase imperceptível das linhas ao redor de sua boca. Tem filhos? Um filho. Thomas, 6 anos. Rowan assentiu lentamente, como se estivesse calculando algo em sua mente. Então, para a completa surpresa de Clara, ele disse, obrigado. Clara piscou. O quê? Por alimentá-la, por não simplesmente passar por ela. Sua voz era baixa, as palavras parecendo custar-lhe algo precioso. Você estava certa. Ninguém mais se importou. E isso é... Ele parou, sua mandíbula trabalhando. Imperdoável. Antes que Clara pudesse responder, Rowan colocou Eleanor cuidadosamente dentro da carruagem, subiu atrás dela e bateu na porta. Vamos, William. A carruagem partiu, suas rodas ecoando nas pedras molhadas, e Clara ficou sozinha na rua vazia, tremendo de frio e choque, e algo que não conseguia nomear. Ela havia acabado de discutir com um duque. Tinha acusado a nobreza escocesa de negligência, tinha defendido suas ações com a ferocidade de alguém que não tinha nada a perder. E agora, enquanto o amanhecer finalmente começava a atingir o céu de cinza pálido, Clara se perguntou se ainda teria emprego ao final do dia. A senhora MacLeod chegou 1 hora depois. Seus olhos varreram a entrada da loja, notando imediatamente a ausência da mendiga, e um sorriso de satisfação curvou seus lábios finos. Vejo que o problema foi resolvido, ela comentou, removendo o chale e sacudindo as gotas de névoa. Eu sabia que o guarda distrital tomaria as medidas apropriadas. Clara apenas assentiu, sem confiar em sua voz. Passou o dia em silêncio mecânico, medindo tecidos, atendendo clientes, evitando os olhos curiosos da senhora MacLeod. Sua mente não parava de voltar para aquele momento. Rowan, ajoelhado ao lado da avó, sua voz quebrando quando implorou para que ela o reconhecesse. Ela não pode falar. Que tipo de crueldade do destino roubava as palavras de alguém? E como Lady Eleanor tinha acabado sozinha, sem identificação, perdida nas ruas geladas de Edimburgo? Clara não teve respostas. Apenas o peso crescente em seu peito de que havia perdido algo importante, algo que não sabia que importava até ser arrancado dela. Quando fechou a loja aquela tarde e foi buscar Thomas, encontrou seu filho, esperando na janela da casa da Sra. Murray, como sempre. Mas desta vez, quando Thomas a viu,
Algo mudou em seu rosto. Seus olhos, aqueles olhos castanhos tão parecidos com os de James, se encheram de lágrimas silenciosas. Thomas. Clara ajoelhou-se na frente dele, seu coração apertando. O que foi, meu amor? Você está bem? Thomas não respondeu, mas ele se jogou nos braços de Clara, com uma força que a pegou desprevenida, seus pequenos dedos agarrando o xale dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Está tudo bem, Clara sussurrou, balançando-o suavemente. Mamãe está aqui. Sempre estará aqui. Mas enquanto ela segurava seu filho silencioso, Clara não conseguia parar de pensar em outra mulher silenciosa, carregada para longe nos braços de um neto que ela não parecia reconhecer. 2 dias se passaram. Clara tentou voltar à normalidade, acordar antes do amanhecer, preparar Thomas, caminhar até a loja, trabalhar até seus dedos doerem, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Mas a normalidade parecia uma ilusão frágil, algo que podia se despedaçar a qualquer momento. Na manhã do 3º dia, Clara chegou à loja e encontrou uma carruagem esperando. A mesma carruagem, o mesmo brasão de corvo e espinhos. Seu estômago afundou. Rowan Blackwood desceu antes mesmo de Clara alcançar a porta. Ele estava diferente na luz do dia, menos tempestuoso, mas não menos intimidante. Vestia um casaco de lã escura perfeitamente talhado, colete de brocado prata e botas polidas, que provavelmente custavam mais do que Clara ganhava em 1 ano. Senhora Sutherland, ele cumprimentou, sua voz formal, mas não hostil. Vossa Graça. Clara fez uma reverência desajeitada, muito consciente de seu vestido remendado e xale desbotado. Preciso falar com você. É urgente. Clara olhou nervosamente para a loja. Eu preciso abrir. Minha patroa. Já falei com a senhora MacLeod. Rowan gesticulou em direção à carruagem. Ela concordou em dispensá-la por algumas horas. O sangue de Clara esfriou. Dispensar-me? Não permanentemente, ele acrescentou rapidamente, aparentemente percebendo o pânico em seu rosto. Apenas para esta conversa, por favor. É sobre minha avó. Clara hesitou. Tudo nela gritava perigo. Nobres não conversavam com costureiras. Duques não apareciam em carruagens elegantes para discutir assuntos urgentes com viúvas pobres. Nada de bom poderia vir disso, mas a menção de Lady Eleanor a fez vacilar. Ela está bem? As palavras escaparam antes que Clara pudesse detê-las. Algo sombrio cruzou o rosto de Rowan. Não, ela não está. A carruagem era ainda mais luxuosa por dentro do que Clara imaginara. Bancos estofados em veludo azul escuro, cortinas de seda nas janelas, até uma pequena lanterna de vidro facetado pendurada no teto. Clara sentou-se rigidamente no banco de frente, muito consciente de sua posição inadequada, enquanto Rowan se acomodava à sua frente. Minha avó não comeu nada desde que a trouxe para casa. Ele começou sem preâmbulo. Nada, nem um gole de água. Os médicos dizem que ela está simplesmente desistindo. Clara sentiu seu coração apertar. Mas por quê? Ela está em casa. Está segura. Eu não sei. A frustração em sua voz era palpável. Ela não responde a ninguém. Não reage quando falo com ela. Como se ela tivesse voltado para aquele lugar onde as palavras não podem alcançá-la. Clara absorveu isso em silêncio. Então, cuidadosamente, Vossa Graça, posso perguntar, o que aconteceu com ela? Por que ela não pode falar? Rowan ficou em silêncio por tanto tempo que Clara pensou que ele não responderia. Então, há 3 anos, logo após a morte de meu irmão mais velho, o anterior duque de Thornfield, minha avó sofreu o que os médicos chamam de afasia traumática. Ela simplesmente parou de falar, de um dia para o outro. Trauma, Clara murmurou. Algo a assustou tanto que as palavras fugiram.
Sim. Rowan olhou pela janela, seu perfil tenso. Meu irmão Marcus era difícil, controlador. Depois que ele morreu e eu herdei o título, pensei que as coisas melhorariam, que minha avó finalmente teria paz. Sua voz endureceu. Mas então, há 3 semanas, ela desapareceu. Simplesmente desapareceu. Do jardim da propriedade em pleno dia. E ninguém a viu sair. Clara não conseguiu esconder sua descrença. Os servos disseram que ela estava caminhando perto dos portões. No minuto seguinte havia sumido. Rowan virou-se para ela, seus olhos escuros intensos. Procuramos por dias, por semanas. Revirei cada canto de Edimburgo, ofereci recompensas, contratei investigadores e então um dos meus homens a viu, sentada em frente à sua loja, sendo alimentada por uma mulher de chale cinza. O peso daquele momento desabou sobre Clara novamente. Sinto muito, se eu soubesse... Não estou culpando você. Rowan se inclinou para a frente, seus cotovelos nos joelhos. Na verdade, vim aqui porque preciso de sua ajuda. Clara piscou. Minha ajuda? Ela comia para você, bebia para você, meus médicos, meus servos, eu mesmo. Ninguém consegue fazê-la tomar nem um gole de água. Mas você... Ele parou, algo vulnerável cruzando seu rosto. Você conseguiu alcançá-la de alguma forma. Eu não fiz nada de especial, Clara protestou. Apenas ofereci comida gentilmente, sem pressão, sem expectativas. Exatamente. Rowan segurou o olhar dela. Senhora Sutherland, sei que é uma proposta absurda, mas preciso perguntar. Você viria a Thornfield Manor apenas por alguns dias para ver se consegue fazer minha avó comer novamente? O mundo de Clara parou. Vir para sua propriedade? Vossa Graça, isso é impossível. Eu tenho meu filho, meu trabalho, minha reputação. Traga seu filho, Rowan a interrompeu. Ambos ficarão hospedados confortavelmente. Pagarei a senhora MacLeod para cobrir sua ausência. Quanto à reputação... Ele hesitou. Você será apresentada como companheira de minha avó. Nada inapropriado. Apenas alguém que ela conhece. Alguém em quem, por algum motivo, ela confia. Clara balançou a cabeça, a ideia sendo simultaneamente tentadora e aterrorizante. Um duque não contrata costureiras como companheiras. Este duque contrata quem conseguir salvar a vida de sua avó. A voz de Rowan era firme. Nome seu preço, senhora Sutherland. O que você precisa para que isso funcione? Clara pensou em Thomas, em suas roupas remendadas, no quartinho gelado que alugavam. Pensou na constante ansiedade de viver à beira do abismo da pobreza. Mas, principalmente, pensou nos olhos azuis desbotados de Lady Eleanor, naquele reconhecimento silencioso de bondade num mundo cruel. Segurança, ela finalmente disse. Se eu fizer isso, se deixar meu emprego, mesmo que temporariamente, preciso de garantias. Um cargo permanente, algo que não possa ser tirado de mim, se as coisas não funcionarem como Vossa Graça espera. Rowan não hesitou. Você será nomeada oficialmente como dama de companhia de minha avó. Salário vitalício, acomodações na propriedade pelo tempo que desejar, educação para seu filho se assim escolher, tudo documentado legalmente. Era demais. Impossível demais. Clara deveria recusar. Deveria se agarrar à segurança conhecida de sua vida miserável, mas previsível. Mas então ela pensou em Lady Eleanor, definhando em alguma cama grande demais, cercada por pessoas que não sabiam como alcançá-la. E Clara sabia, com a certeza dolorosa de quem já esteve perdida e sozinha, que às vezes a única diferença entre desistir e continuar era uma mão gentil oferecendo comida sem julgamento. 3 dias, Clara ouviu-se dizer. Eu vou por 3 dias. Se ela não melhorar, volto para minha vida. Mas se ela melhorar... Ela respirou fundo. Se ela melhorar, ficarei pelo tempo que for necessário.
O alívio que inundou o rosto de Rowan foi tão intenso que Clara sentiu seu peito apertar. Obrigado, ele disse, e a palavra carregou o peso de uma promessa. Você não vai se arrepender disso. Mas enquanto a carruagem balançava pelas ruas de Edimburgo em direção a um futuro que Clara não podia prever, ela se perguntou se arrependimento era algo que nobres e costureiras definiam da mesma forma. E ela se perguntou com um medo frio se instalando em seus ossos quem ou o que havia feito Lady Eleanor Blackwood desaparecer daquela propriedade 3 semanas atrás. E se essa mesma força ainda aguardava em Thornfield Manor. Thornfield Manor erguia-se contra o céu cinza da Escócia como uma fortaleza de pedra e segredos. Torres góticas perfuravam as nuvens baixas. Janelas arqueadas refletiam a luz fraca da tarde. E os jardins se estendiam em terraços precisos que falavam de séculos de tradição aristocrática. Clara segurou a mão de Thomas com mais força, enquanto a carruagem atravessava os portões de ferro forjado, sentindo o peso daquele lugar descer sobre seus ombros como um manto de chumbo. Thomas pressionou-se contra seu lado, seus olhos grandes absorvendo tudo em silêncio assustado. Clara beijou o topo de sua cabeça, respirando o cheiro de sabão e criança que sempre a acalmava. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, desejando acreditar nas próprias palavras. A carruagem parou na entrada circular. Antes que Clara pudesse reunir coragem para descer, Rowan já estava abrindo a porta, oferecendo sua mão com uma formalidade gentil que a pegou desprevenida. Bem-vinda a Thornfield, ele disse, seus olhos movendo-se para Thomas. E você deve ser o jovem senhor Thomas. Thomas encolheu-se atrás das saias de Clara, seus dedos agarrando o tecido com força. Rowan não forçou. Simplesmente recuou um passo dando espaço. Entendo perfeitamente, ele disse, sua voz mais suave do que Clara esperava. Lugares novos podem ser assustadores. Quando eu era criança, costumava me esconder atrás de minha avó sempre que estranhos visitavam. Algo na menção da avó fez Thomas olhar para cima, curiosidade piscando brevemente em seus olhos antes de se esconder novamente. Uma mulher apareceu na porta principal, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestida de preto impecável. Sua expressão era profissional, mas não fria. Senhora Sutherland, Rowan gesticulou. Esta é Senhora Beatrice Drummond, a governanta de Thornfield. Ela cuidará para que você e seu filho tenham tudo o que precisam. Senhora Sutherland, a governanta fez uma reverência educada. Seja bem-vinda. Preparamos quartos no ala leste, perto dos aposentos de Lady Eleanor. Clara assentiu, sua garganta subitamente seca demais para palavras. Tudo isso era real. Ela realmente estava aqui, numa propriedade ducal, sendo tratada como alguém que importava. Gostaria de ver minha avó primeiro? Rowan perguntou. Antes de se instalar? Sim, Clara encontrou sua voz. Por favor. Os aposentos de Lady Eleanor ocupavam uma suíte inteira no 2º andar. Quartos amplos com tetos pintados, móveis de mogno escuro, cortinas de veludo verde musgo que bloqueavam a maior parte da luz cinzenta de dezembro. Mas o que dominou a atenção de Clara foi a figura na cama monumental. Pequena demais, frágil demais, quase perdida entre os travesseiros de plumas. Lady Eleanor parecia ter envelhecido uma década em 3 dias. Sua pele tinha a palidez amarelada de quem estava à beira da morte. Os olhos fechados, a respiração tão superficial que Clara precisou observar atentamente para ter certeza de que ainda respirava. Deus do céu! Clara sussurrou, soltando a mão de Thomas e aproximando-se da cama. Os médicos dizem que ela não tem mais de 2 dias, Rowan disse atrás dela, sua voz áspera. Talvez menos. O corpo humano não pode sobreviver sem água por muito tempo.
Clara ajoelhou-se ao lado da cama, pegando a mão gelada de Eleanor entre as suas. Lady Eleanor, sou eu, Clara, da loja. Lembra-se de mim? Nenhuma resposta, nem um tremor de pálpebra. Por favor, Clara continuou, sua voz quebrando. Precisa acordar. Precisa beber alguma coisa. Seu neto está preocupado. Ele te ama tanto. Ainda nada. Era como falar com uma estátua. Clara virou-se para Rowan. Há quanto tempo ela está assim? Desde que chegou. Ela abre os olhos às vezes, mas não reage a vozes, toque, nada. Ele passou a mão pelo cabelo, desfazendo a ordem perfeita. É como se ela tivesse desistido de viver. Ou como se algo a tivesse assustado tanto que ela não consegue voltar. Clara murmurou, observando o rosto pálido de Eleanor. Um som pequeno veio da porta. Thomas estava parado ali, seus olhos fixos em Lady Eleanor com uma intensidade que Clara reconheceu. Era a mesma forma como ele olhava para o retrato de James, com o entendimento silencioso de alguém que conhecia a perda. Thomas, Clara chamou suavemente. Venha aqui, meu amor. Thomas aproximou-se devagar, seus passos cautelosos. Quando alcançou a cama, ele estudou Eleanor por um longo momento. Então, com a seriedade de uma criança muito mais velha, ele tocou a mão da velha senhora com seus dedos pequenos. E Lady Eleanor abriu os olhos. Foi sutil, apenas uma fissura nas pálpebras, um leve foco nos olhos azuis desbotados. Mas ela estava olhando. Pela primeira vez em 3 dias, estava presente. Meu Deus! Rowan sussurrou atrás deles. Clara segurou a respiração, sem querer quebrar o momento. Thomas não se moveu. Apenas ficou ali, sua mão pequena repousando sobre a de Eleanor, seus olhos encontrando os dela numa comunicação silenciosa que não precisava de palavras. Então, Eleanor fez algo extraordinário. Ela apertou os dedos de Thomas, levemente, fracamente, mas inegavelmente. Lágrimas queimaram os olhos de Clara. Vou buscar água, ela disse rapidamente, levantando-se. Não! Rowan a deteve, já movendo-se em direção à mesa lateral, onde uma jarra de água esperava, intocada há dias. Deixe-os. Não quebre. O que quer que esteja acontecendo. Ele trouxe a água e uma colher, oferecendo-os a Clara com mãos que tremiam levemente. Clara pegou-os e voltou-se para Eleanor. Lady Eleanor, ela disse suavemente, Thomas ficaria muito feliz se você bebesse um pouco de água. Só um gole. Pode fazer isso por ele? Os olhos de Eleanor moveram-se de Thomas para Clara. Por um momento interminável, nada aconteceu. Então, tão lentamente que Clara quase perdeu, os lábios de Eleanor se separaram. Clara levou a colher até eles, inclinando-a com cuidado. Eleanor bebeu. Um gole minúsculo, depois outro. No terceiro gole, ela tossiu levemente, mas continuou. Graças a Deus! Rowan respirou, e quando Clara olhou para ele, viu lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. As horas seguintes passaram em foco intenso. Clara alimentou Eleanor colher por colher. Água primeiro, depois caldo fraco. Finalmente um mingau fino. Thomas permaneceu ao lado da cama o tempo todo, sua presença silenciosa, parecendo ancorar Eleanor ao mundo de uma forma que palavras não conseguiam. Foi apenas quando o sol começou a se pôr, lançando sombras longas pelos quartos, que Eleanor finalmente fechou os olhos novamente. Não em desistência desta vez, mas em sono exausto, mas real. Ela vai ficar bem agora, Clara disse a Rowan, afastando uma mecha de cabelo da testa de Eleanor. Mas vai precisar de tempo e paciência. Você fez isso, Rowan disse, sua voz cheia de algo que soava perigosamente como admiração. Em horas, você conseguiu o que semanas de médicos não conseguiram. Thomas fez isso, Clara corrigiu. Ele entende o que é estar perdido nas próprias palavras. Acho que ela reconheceu isso nele.
Rowan olhou para Thomas, que agora estava sentado numa cadeira ao lado da cama, lutando para manter os olhos abertos. Seu filho é extraordinário. Ele é tudo o que tenho. As palavras saíram mais intensas do que Clara pretendia. Algo mudou no rosto de Rowan. Ele deu um passo em direção a ela, depois parou, como se lembrando da distância social que os separava. A senhora Drummond mostrou seus quartos? Ainda não. Eu não quis deixá-la. Claro. Rowan hesitou então. Obrigado, Clara. Não apenas por hoje, por todas as manhãs em que você a alimentou quando ninguém mais se importou, por vê-la como humana quando o mundo a tratou como lixo. O uso de seu primeiro nome a pegou desprevenida. Fez algo estranho em seu peito, um aquecimento que não deveria estar lá. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo, ela disse, tentando criar distância. Não, sua voz era firme. Elas não teriam, e é por isso que você está aqui. Os quartos que a senhora Drummond preparou eram mais luxuosos do que qualquer lugar onde Clara já dormira. 2 quartos conectados por uma sala de estar, cada um com lareira acesa, camas com dosséis, janelas com vista para os jardins iluminados pelo luar. Thomas explorou tudo com olhos arregalados antes de finalmente desabar numa poltrona estofada que era maior que ele. O que acha, meu amor? Clara perguntou, sentando-se ao lado dele. Muito diferente de nosso quartinho, não é? Thomas assentiu, seus olhos já fechando de cansaço. Clara o carregou para a cama, ajudando-o a trocar de roupa e colocando-o sob os cobertores que provavelmente custavam mais do que 1 ano de aluguel. Durma bem, ela sussurrou, beijando sua testa. Estou bem aqui se precisar de mim. Thomas segurou sua mão, não querendo soltá-la. Clara permaneceu ao lado da cama até sua respiração se aprofundar no sono. Então, cuidadosamente, liberou seus dedos e voltou para a sala de estar. Uma bandeja de comida esperava. Sopa quente, pão fresco, queijo, frutas. Clara comeu mecanicamente, sua mente voltando repetidamente para Eleanor, para a forma como ela abrira os olhos para Thomas, para o que isso significava. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, ela chamou. A senhora Drummond entrou, carregando roupas de cama extras. Pensei que poderia precisar de mais cobertores. As noites ficam frias aqui em dezembro. Obrigada, senhora Drummond. A governanta colocou os cobertores e hesitou. Posso falar francamente, senhora Sutherland? Clara tensionou-se. Claro. Os servos estão aliviados que você está aqui. Lady Eleanor. Ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela não tem sido tratada com bondade por todos nesta casa. Seu desaparecimento não foi acidental. O sangue de Clara gelou. O que quer dizer? A senhora Drummond olhou para a porta, como se verificando se alguém estava ouvindo. Então, baixinho. No dia em que Lady Eleanor desapareceu, eu a vi sendo escoltada para fora por Lady Cecilia Blackwood, a cunhada de sua graça. Lady Eleanor estava vestida com roupas simples, sem joias, sem identificação. E Lady Cecilia ordenou especificamente que ninguém seguisse ou perguntasse. Clara sentiu náuseas subir em sua garganta. Ela foi abandonada propositadamente? Não posso provar. Mas 3 criadas ouviram Lady Cecilia dizer, semanas antes, que Lady Eleanor era um fardo que a família não podia mais carregar, que seria mais misericordioso se ela simplesmente desaparecesse. A voz da governanta tremeu. Lady Cecilia estava gerenciando Thornfield antes de sua graça herdar. Ela não gostou de perder esse poder. Onde está essa mulher agora? Clara exigiu. Visitando a família em Glasgow, mas ela retorna amanhã. A senhora Drummond encontrou os olhos de Clara. Tenha cuidado, senhora Sutherland.
Lady Cecília é perigosa quando contrariada, e você acaba de se tornar um obstáculo em seu caminho. Clara mal dormiu naquela noite. Cada som parecia ameaçador, cada sombra escondia perigo. Quando finalmente adormeceu, sonhou com mãos cruéis arrancando Eleanor das ruas, com risadas frias ecoando enquanto uma velha senhora era deixada para morrer. Ela acordou sobressaltada ao amanhecer, coração disparado. Thomas ainda dormia profundamente, seu rosto pacífico na luz fraca. Clara vestiu-se rapidamente e foi verificar Eleanor. A velha senhora estava acordada, seus olhos claros e focados de uma forma que não estavam no dia anterior. Quando Clara entrou, Eleanor virou a cabeça, seguindo seu movimento. "Bom dia", Clara disse suavemente, aproximando-se. "Como se sente?" Eleanor não respondeu verbalmente, mas sua mão se moveu, alcançando fraca. Clara pegou-a, sentando-se na beira da cama. "Vou trazer café da manhã, e Thomas virá te ver quando acordar. Ele gostou muito de você ontem." Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Estava tentando falar, Clara percebeu, lutando contra o bloqueio que roubara sua voz. "Não precisa falar", Clara disse rapidamente. "Não se force, estou aqui, não vou deixá-la." Mas Eleanor sacudiu a cabeça com frustração. Sua mão livre moveu-se em direção ao criado mudo, gesticulando freneticamente para a gaveta. "Você quer algo da gaveta?" Clara perguntou. Eleanor assentiu energicamente, lágrimas correndo por suas bochechas. Clara abriu a gaveta. Estava vazia, exceto por alguns lenços e um pedaço de papel amarrotado, manchado, como se tivesse sido molhado e secado várias vezes. "Isto?" Clara segurou o papel. Eleanor agarrou-o com força surpreendente, pressionando-o nas mãos de Clara com urgência desesperada. Clara desdobrou o papel cuidadosamente. Era uma carta, escrita em caligrafia elegante, mas apressada. A tinta estava borrada em alguns lugares, mas as palavras eram legíveis. "Se alguém encontrar esta carta, por favor, saibam que não escolhi partir. Fui levada contra minha vontade por Lady Cecília Blackwood. Ela disse que sou um peso morto para a família, que seria melhor se eu simplesmente desaparecesse. Ela removeu todos os meus pertences, vestiu-me com trapos e me levou para longe de Thornfield. Não sei onde me deixará, não sei se sobreviverei. Mas se não sobreviver, por favor, digam a meu neto Rowan que eu o amei. Sempre. Eleanor Blackwood, duquesa viúva de Thornfield." As mãos de Clara tremeram segurando o papel. "Você escreveu isto? Antes de perder a fala?" Eleanor assentiu, mais lágrimas caindo. "Onde estava escondido?" Eleanor apontou para a bainha de seu vestido, o mesmo vestido esfarrapado que usava quando Clara a encontrou. Ela tinha costurado a carta ali, Clara percebeu. Uma última tentativa desesperada de deixar prova. "Rowan precisa ver isto", Clara disse, ficando de pé. Eleanor segurou seu braço, balançando a cabeça violentamente. Seus olhos estavam selvagens de medo. "Você está com medo de que Cecília descubra?" Clara adivinhou. Eleanor assentiu. "Ela retorna hoje", Clara disse gentilmente. "A senhora Drummond me contou, mas não vou deixá-la machucar você novamente. Prometo." Foi nesse momento que a porta se abriu, mas não era Rowan. Uma mulher entrou como um furacão de seda e fúria, 30 e poucos anos, cabelos negros perfeitamente arranjados, vestida em verde esmeralda que gritava riqueza. Seus olhos escuros e frios como gelo negro varreram o quarto antes de pousarem em Clara com desprezo visceral. "Então", Lady Cecília Blackwood disse, sua voz afiada como vidro quebrado, "você é a mendiga que meu cunhado trouxe para infectar nossa casa." Clara levantou-se lentamente, escondendo a carta atrás de suas costas. "Lady Cecília, presumo. Não me dirija a palavra como se fôssemos iguais.
Cecília cuspiu. Ela avançou, seus olhos movendo-se para Eleanor. E você, velha tola, ainda causando problemas, vejo. Eleanor encolheu-se contra os travesseiros, terror puro em seu rosto. Não fale com ela dessa forma, Clara disse, colocando-se entre Cecília e a cama. Cecília riu, um som cruel. Você acha que tem autoridade aqui? Você é nada. Uma costureira de rua que Rowan trouxe num momento de fraqueza sentimental. Sou a dama de companhia nomeada de Lady Eleanor, Clara respondeu, mantendo a voz firme. E não vou permitir que a ameace. Ameaçar? Os olhos de Cecília estreitaram perigosamente. Eu não ameaço. Eu removo obstáculos. Como deveria ter feito permanentemente da primeira vez. A confissão caiu no ar como uma bomba. Clara sentiu o papel queimar em sua mão atrás das costas. Você admite? Clara sussurrou. Admite que a abandonou? Admito que ela era um dreno inútil de recursos que deveriam ter sido meus por direito. Marcos era o duque legítimo, e quando ele morreu, a administração deveria ter passado para mim, não para o irmão mais novo inadequado. O veneno na voz de Cecília era palpável. Mas não, Rowan herdou, e trouxe essa velha inútil de volta do exílio, onde eu a coloquei. E agora você... Ela deu um passo em direção a Clara, sua mão levantando como se fosse golpear. Eu não permitiria que fizesse isso se fosse você. A voz de Rowan cortou o quarto como um chicote. Ele estava na porta, acompanhado pela senhora Drummond e duas criadas, todas com expressões de testemunhas silenciosas. Cecília congelou, sua mão ainda erguida. Rowan, não é o que parece. Não? Ele entrou no quarto, cada passo medido e letal. Porque parece que você acabou de confessar ter abandonado minha avó com a intenção de matá-la. Eu estava protegendo o patrimônio da família. Cecília tentou, mas sua voz vacilou. Você estava cometendo assassinato premeditado, Rowan corrigiu, sua voz gelo absoluto. Senhora Drummond, mande chamar o magistrado. Lady Cecília será acusada formalmente. Você não pode fazer isto, Cecília sibilou. Sou família. Tenho conexões. Você é uma criminosa, Rowan a interrompeu, e pagará por seus crimes. Cecília virou-se para Clara, ódio puro queimando em seus olhos. Você, ela cuspiu, isto é culpa sua. Se não tivesse se intrometido... Ela lançou-se para a frente, suas mãos mirando o rosto de Clara. Clara virou-se instintivamente, mas Cecília a agarrou, suas unhas rasgando o braço de Clara, enquanto a empurrava violentamente contra o aparador de cristal ao lado da cama. Dor explodiu no braço de Clara quando ela bateu na quina afiada. Vidro estilhaçou. Clara caiu, sentindo algo quente escorrendo por seu braço. Então, Rowan estava lá, arrancando Cecília de Clara com força bruta, segurando-a enquanto ela gritava e lutava como um animal preso. "Tire-a daqui!" ele ordenou à senhora Drummond. "Tranque-a nos aposentos de hóspedes, sob vigilância, até o magistrado chegar." Dois lacaios apareceram, segurando Cecília pelos braços, enquanto ela era arrastada para fora, ainda gritando ameaças e acusações. Rowan ajoelhou-se ao lado de Clara, suas mãos cuidadosas ao examinar seu braço. "Você está sangrando." "Estou bem," Clara disse, mas sua voz tremeu. Ela olhou para seu braço, um corte longo e superficial, sangrando, mas não grave. "Não. Você não está." A voz de Rowan estava tensa. "Ela te machucou. Em minha própria casa, ela te machucou." "Rowan," Clara disse suavemente, alcançando a carta ensanguentada que havia caído durante a luta. Lady Eleanor tinha isto, escondido na bainha de seu vestido. Você precisa ler. Suas mãos tremeram ao pegar o papel. Clara observou seu rosto enquanto ele lia. Viu a cor drenar, viu a fúria e a dor e a culpa passarem em ondas. Ela documentou. Ele sussurrou.
Antes de perder a fala, ela documentou o que Cecília fez. Atrás deles, na cama, Lady Eleanor fez um som. Ambos viraram-se para vê-la sentada, lágrimas correndo por seu rosto, mas seus olhos claros e focados. E então, pela primeira vez em 3 anos, Eleanor Blackwood falou. Rowan. A palavra saiu quebrada, áspera, mas inegável. Meu menino. Rowan caiu de joelhos ao lado da cama, soluços sacudindo seu corpo enquanto ele segurava a mão de sua avó. Avó. Deus, eu sinto tanto. Deveria ter te protegido. Deveria ter visto. Não. Eleanor forçou sua mão tremendo ao tocar o rosto dele. Não. Sua culpa. Minha Clara me salvou. E naquele quarto, com sangue no chão e vidro quebrado espalhado, e o som de gritos distantes de Cecília sendo arrastada, algo mudou fundamentalmente. Clara Sutherland não era mais uma costureira ajudando temporariamente. Ela era a mulher que salvara uma duquesa, que desmascarara uma assassina, que de alguma forma, impossível e terrivelmente, havia se tornado parte desta família quebrada. E enquanto Rowan olhava para ela por cima do ombro de sua avó, gratidão e algo muito mais profundo queimando em seus olhos, Clara percebeu que não havia mais volta. Ela pertencia a Thornfield agora. Para melhor ou para pior. O magistrado chegou ao anoitecer, acompanhado por 2 constables e uma aura de autoridade que fez até os servos mais antigos de Thornfield endireitarem as costas. Sir Malcolm Cunningham era um homem de 60 anos, com barba branca impecável e olhos afiados, que não perdiam nenhum detalhe enquanto examinava a carta manchada de sangue que Rowan apresentou como evidência. Isto é extremamente grave, Vossa Graça, ele disse, sua voz grave ecoando pela biblioteca onde a investigação formal estava sendo conduzida. Acusações de abandono com intenção de causar morte contra um membro da aristocracia. Bem, os precedentes legais são complexos. Os precedentes são irrelevantes quando há confissão testemunhada, Rowan respondeu, sua voz cortante. 5 pessoas ouviram Lady Cecília admitir que abandonou minha avó propositadamente. E há esta carta, escrita pela própria vítima antes de perder a capacidade de falar. Sir Malcolm assentiu lentamente. As testemunhas serão essenciais. Convoque-as. Clara foi a primeira. Sentada numa cadeira de couro diante do magistrado, com seu braço enfaixado e ainda dolorido, ela relatou cada palavra que Cecília dissera, cada admissão envenenada. A senhora Drummond seguiu, depois as 2 criadas, todas confirmando a mesma história. Quando Eleanor foi trazida, apoiada por Rowan, enrolada em chales, mas insistindo em estar presente, Sir Malcolm tratou-a com a deferência devida a uma duquesa. Lady Eleanor, entendo que recuperou recentemente sua capacidade de fala. Sim, Eleanor forçou, cada palavra custando esforço visível. 3 anos, sem palavras, mas agora posso testemunhar. E pode confirmar o conteúdo desta carta que ela escreveu? Eleanor assentiu firmemente. Cada palavra. Cecília me levou, disse que eu era fardo, que família estaria melhor sem mim. Sua voz quebrou. Me deixou nas ruas. O silêncio que seguiu era denso, com horror e indignação. Sir Malcolm limpou a garganta. E a agressão física à senhora Sutherland hoje também foi testemunhada? Por mim, Rowan disse, sua voz dura como pedra. Vi Lady Cecília atacar a senhora Sutherland, empurrá-la contra móveis de cristal com intenção de causar dano grave. O corte em seu braço é evidência. Sir Malcolm fez anotações meticulosas. Finalmente, ele se levantou. Com base nas evidências apresentadas, Lady Cecília Blackwood será formalmente acusada de tentativa de homicídio, abandono criminoso e agressão.
Ela será transportada para Edimburgo para aguardar julgamento na prisão de Calton Hill. Não! Uma voz gritou da porta. Cecília irrompeu na biblioteca, empurrando os lacaios que tentavam contê-la, seu cabelo desarranjado, vestido rasgado, olhos selvagens. Vocês não podem fazer isto comigo. Eu sou Lady Cecília Blackwood. Tenho direitos. Você abdicou de seus direitos quando cometeu crimes, Sir Malcolm respondeu calmamente. Constables, removam-na. Mas Cecília não foi silenciosamente. Ela lutou, gritou, cuspiu veneno até o último momento. Vocês vão se arrepender disto, ela rosnou para Rowan. Quando a sociedade souber que você escolheu uma mendiga de rua e uma velha louca sobre família, eles te destruirão. Que destruam, então, Rowan disse simplesmente. Prefiro ser destruído do lado da decência do que preservado através de cumplicidade com monstros. Foi apenas quando as portas se fecharam atrás de Cecília, quando seus gritos finalmente se dissolveram na distância, que o peso do momento desabou sobre todos presentes. Eleanor desabou levemente, e Clara estava lá instantaneamente, ajudando-a a assentar, oferecendo água. Acabou, Clara murmurou. Ela não pode mais te machucar. Eleanor segurou a mão de Clara com força surpreendente. Você me salvou 2 vezes. Lágrimas encheram seus olhos desbotados. Como posso agradecer? Ficando forte, Clara disse gentilmente. Vivendo. Isso é agradecimento suficiente. As semanas seguintes foram um turbilhão de recuperação e revelação. Eleanor melhorava diariamente, sua fala se fortalecendo, seu apetite retornando, sua presença voltando ao mundo com renovada determinação. Os médicos chamaram de milagroso. Clara sabia que era simplesmente o que acontecia quando alguém decidia que tinha razões para viver. Thomas se tornou sombra constante de Eleanor. O menino silencioso e a velha senhora que recuperava palavras encontraram linguagem própria. Ele desenhava, ela narrava histórias de sua juventude com voz cada vez mais firme. Clara os encontrava frequentemente no jardim de inverno. Thomas sentado aos pés de Eleanor, enquanto ela bordava e ele coloria, uma paz entre eles que transcendia palavras. Mas não era apenas Eleanor que florescia. Clara sentiu uma mudança em si mesma também. Pela primeira vez, desde a morte de James, ela não acordava sufocada por medo. Não media cada pedaço de pão, não contava cada moeda, não tremia ao pensar no futuro. Rowan cumpriu cada promessa. O contrato de dama de companhia foi formalizado com salário generoso. Quartos permanentes foram designados. Thomas recebeu o professor particular, um homem gentil que não forçava a conversação, apenas ensinava através de desenhos e paciência. E Rowan era presença constante, mas respeitosa. Ele jantava com elas, passeava pelos jardins com Eleanor e Thomas, discutia a administração da propriedade com Clara, como se ela merecesse opinião. Nunca ultrapassava limites, nunca presumia intimidade não oferecida. Mas Clara sentia algo crescendo entre eles, nos olhares prolongados através da mesa de jantar, na forma como dedos deles roçavam ao passar livros, no jeito que Rowan sorria quando via Thomas rir, som raro e precioso que começava a surgir com frequência crescente. Foi Eleanor quem finalmente nomeou o óbvio. Ele te ama, sabe? Ela disse uma tarde, 3 semanas após a prisão de Cecília. Estavam sozinhas no salão de chá, bordando enquanto neve leve começava a cair lá fora. Clara quase derrubou a agulha. Lady Eleanor. Não, Eleanor a interrompeu, sua voz agora quase completamente recuperada, apenas ocasionalmente tropeçando em palavras difíceis. Não se faça de desentendida comigo, querida. Tenho 80 anos vividos. Reconheço amor quando vejo, e vejo na forma como meu neto olha para você. Ele é grato, Clara disse fracamente.
É gratidão, não. Besteira, Eleanor cortou com afeto. Gratidão não faz homem acordar antes do amanhecer para caminhar pelos jardins apenas porque você mencionou que gosta do nascer do sol. Gratidão não faz homem aprender histórias de aventura porque o filho de alguém gosta delas. Gratidão não faz homem olhar para a mulher como se ela fosse ar e água e tudo que mantém o coração batendo. Clara sentiu calor subir por seu pescoço. Mesmo que seja verdade, não importa. Somos de mundos diferentes. Ele é duque, e você é mulher que salvou vida de duquesa, desmascarou criminosa e trouxe alegria de volta para a propriedade que estava morrendo de frieza e dever. Eleanor pousou o bordado, fixando Clara com um olhar firme. Não se diminua, Clara, não depois de tudo que provou. A sociedade nunca aceitaria. Que a sociedade se dane. A vulgaridade vindo de duquesa idosa era tão surpreendente que Clara riu, apesar de si mesma. Meu neto passou a vida inteira sendo moldado por expectativas de outras pessoas. Seu irmão Marcos o criou para ser duro, frio, perfeito segundo o herdeiro. Cecília tentou controlá-lo. Eu mesma falhei em protegê-lo da crueldade desta vida. A voz de Eleanor quebrou levemente. Mas você o ensinou a ser humano novamente, a sentir, a escolher com coração ao invés de dever. Isso vale mais do que todos os títulos da Escócia. Clara piscou lágrimas. Tenho medo, ela admitiu num sussurro, de acreditar que poderia ter isto, de perder tudo se chegar perto demais. Eleanor estendeu a mão, pegando a de Clara. Medo é sensato, mas viver inteira no medo é morte lenta. Acredite em mim. Passei 3 anos aprisionada no próprio silêncio porque estava com medo demais de lutar contra ele. Não cometa o mesmo erro. Como se invocado pela conversa, Rowan apareceu naquela noite procurando por Clara. Ela estava no jardim de inverno, observando neve cair através das janelas de vidro quando ele entrou. Senhora Drummond disse que te encontraria aqui, ele disse, parando na entrada como se incerto sobre a aproximação. A neve é bonita, Clara disse, mantendo a voz neutra. Thomas vai adorar brincar nela amanhã. Ele falou hoje, Rowan anunciou abruptamente. Thomas, ele me disse obrigado quando o ajudei a alcançar o livro na biblioteca. Clara virou-se tão rápido que quase tropeçou. Ele falou? Você tem certeza? Absoluta. Rowan sorriu, expressão genuína e iluminada que transformava completamente seu rosto normalmente sério. Foi apenas uma palavra, mas estava clara. E quando percebi que havia falado, ele não pareceu assustado, apenas orgulhoso. Clara sentiu lágrimas queimarem. 2 anos desde que Thomas falara, e agora... Thornfield está curando ele também, ela sussurrou. Não Thornfield, Rowan corrigiu suavemente, aproximando-se. Você, sua coragem em trazê-lo aqui, em confiar que poderíamos oferecer segurança, você está curando todos nós, Clara. O uso de seu primeiro nome a fez olhar para cima, encontrando seus olhos escuros intensos demais, próximos demais. Não sou curadora, ela protestou fracamente. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Rowan disse, e havia algo feroz em sua voz agora. Qualquer pessoa decente teria passado pela minha avó sem olhar. Qualquer pessoa decente teria escolhido segurança própria sobre compaixão. Você escolheu diferente, e isso mudou tudo. Rowan, Clara começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele pareceu entender seu conflito. Deu um passo atrás, criando distância respeitosa. Desculpe, não queria te deixar desconfortável. Apenas queria que soubesse que... Ele parou, lutando com palavras. Que você não precisa sair quando minha avó estiver completamente recuperada. Que quero que você fique. Ambos. Pelo tempo que desejarem. Como dama de companhia.
Clara disse cuidadosamente. Como o que você quiser ser. A intensidade voltou. Como companheira de minha avó, como amiga da família, como... Ele parou, claramente guerreando consigo mesmo. Como alguém que importa para mim mais do que deveria admitir tão cedo. O coração de Clara bateu descompassado. Você mal me conhece. Conheço o que importa. Sei que você alimenta estranhos, mesmo quando lhe custa tudo. Sei que você luta por quem não pode lutar por si mesmo. Sei que seu filho é milagre de criação porque você o amou através de perda impossível. Rowan deu um passo mais próximo. Sei que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se você estará no café da manhã. E sei que quando vou dormir à noite, o último pensamento é seu sorriso, quando Thomas faz algo que te deixa orgulhosa. Rowan, Clara sussurrou, coração agora completamente desordenado. A sociedade vai te destruir por isto. Que tentem, ele disse simplesmente. Clara, passei a vida inteira fazendo o que era esperado, sendo o segundo filho perfeito, o nobre apropriado, o homem que nunca mostrava fraqueza. E foi minha avó quem me ensinou, através de seu silêncio forçado, através de seu sofrimento, que obedecer expectativas de mundo cruel é forma mais insidiosa de traição própria. Ele estendeu a mão, parando a centímetros da dela. Não estou pedindo resposta agora. Não estou pedindo promessas. Apenas estou pedindo que considere a possibilidade de que isto, ele gesticulou entre eles, poderia ser algo real, algo que vale lutar por. Clara olhou para a mão dele, tão próxima da sua. Pensou em James enquanto havia amado ele. Pensou no vazio que sua morte deixara e percebeu que Eleanor estava certa. Viver na prisão do medo era sua própria forma de morte. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou os dedos dele. Apenas possibilidades, ela disse suavemente, sem promessas ainda. O sorriso que iluminou o rosto de Rowan foi devastador na beleza. Possibilidades são suficientes. O julgamento de Cecília aconteceu em fevereiro, na Alta Corte de Edimburgo. Clara não precisou testemunhar. Eleanor e Rowan forneceram testemunho suficiente, suportado pela carta e pelos servos. O júri deliberou apenas 2 horas antes de retornar com o veredito, culpada em todas as acusações. Cecília foi sentenciada a 20 anos em prisão feminina, com todos os títulos e privilégios revogados. Seus próprios filhos, 2 meninos que ela havia negligenciado em busca de poder, foram colocados sob tutela de parentes distantes que realmente os amavam. Quando Eleanor soube do veredito, ela não comemorou. Apenas assentiu uma vez e disse: justiça não traz alegria, apenas fechamento. Mas o fechamento trouxe possibilidade de futuro. E o futuro começou a tomar forma em Thornfield. Thomas, agora falando em sentenças curtas, mas crescentes, começou lições formais. Sua paixão por desenho foi nutrida. Rowan contratou artista local para ensiná-lo adequadamente. A propriedade se encheu de esboços de Thomas, cavalos nos estábulos, Eleanor no jardim, a própria Clara costurando ao lado da lareira. Eleanor assumiu o papel de matriarca com entusiasmo renovado. Ela reorganizou o gerenciamento doméstico, demitiu servos que haviam sido leais a Cecília, promoveu aqueles como Senhora Drummond, que demonstraram integridade. Sua voz, embora às vezes ainda falhasse em palavras complexas, carregava autoridade que ninguém questionava. E Clara florescia de maneiras que não sabia serem possíveis. Rowan não a cortejava abertamente. Seria escandaloso e prematuro. Mas ele a cortejava em pequenas formas, livros deixados em seu quarto sobre temas que ela mencionara interesse. Caminhadas nos jardins onde conversavam por horas. Jantares onde ele pedia opinião sobre assuntos da propriedade e realmente ouvia. Foi em março,
quando os narcisos finalmente começaram a emergir através de neve derretida, que Rowan pediu formalmente permissão para cortejá-la. Eles estavam no jardim, observando Thomas ensinar Eleanor a fazer coroas de flores, quando Rowan virou-se para Clara e simplesmente perguntou: "Posso cortejá-la adequadamente? Com intenção de casamento?" Clara deveria ter ficado chocada. Deveria ter protestado, listado 100 razões por que era impossível. Mas olhando para Thomas rindo, para Eleanor sorrindo, para Rowan esperando com vulnerabilidade clara em seus olhos, ela percebeu que já havia feito a escolha semanas atrás. "Sim", ela disse simplesmente, "mas devagar e apenas se Thomas concordar." "Obviamente." Rowan sorriu. Não pediria sua mão sem permissão de seu filho primeiro. Ele pediu naquela noite. Thomas considerou seriamente, seus olhos indo de Rowan para Clara várias vezes, antes de finalmente dizer: "Você faz mamãe feliz. E gosta de meus desenhos." Sim, a proposta formal veio 2 semanas depois, num momento tão perfeitamente Rowan que Clara não poderia ter imaginado diferente. Sem grandes gestos, sem apresentações elaboradas, apenas os 4 deles, Rowan, Clara, Thomas e Eleanor, na biblioteca após jantar. Rowan ajoelhou-se na frente de Clara, pegou sua mão e disse: "Clara Sutherland, você me ensinou que valor não vem de títulos ou riqueza, mas de como tratamos aqueles que não podem nos recompensar. Ensinou-me que força verdadeira é gentileza diante de crueldade, que amor é escolha que fazemos todos os dias, não sentimento que nos possui." Sua voz tremeu ligeiramente. "Você me ensinou a ser homem que quero ser. Casaria comigo? Não para torná-la duquesa, mas para tornar-me seu parceiro, para criar Thomas juntos, para honrar minha avó juntos, para simplesmente viver juntos." Clara olhou para Thomas, que acenava encorajadoramente, para Eleanor, cujos olhos brilhavam com lágrimas felizes. Este homem que escolhera decência sobre conformidade, que arriscara a reputação por justiça, que amava com todo o coração, que finalmente aprendera a abrir. "Sim", ela disse com voz firme e clara, "1000 vezes sim." O casamento foi um escândalo social, exatamente como todos previram. A sociedade de Edimburgo ficou chocada. Um duque casando-se com a costureira viúva, impensável. As famílias aristocráticas se afastaram, convites secaram. Sussurros seguiam Clara sempre que saía de Thornfield. Mas no dia do casamento, na capela de Thornfield, com apenas servos leais e poucos amigos verdadeiros presentes, Clara percebeu que não importava. Quando ela caminhou pelo corredor, não dada por ninguém porque ela própria se escolhera, e viu Rowan esperando com Thomas orgulhosamente ao lado dele como pajem, e Eleanor sentada na primeira fila, chorando lágrimas de alegria, Clara soube que havia encontrado algo que a sociedade não podia tocar: família, verdadeira família. Não aquela forjada por sangue ou obrigação, mas aquela escolhida através de compaixão e coragem e amor obstinado que recusava morrer, mesmo quando o mundo conspirava contra ele. 3 anos depois, Clara estava no jardim de inverno, costurando o vestido minúsculo enquanto observava a cena diante dela. Thomas, agora 9 anos, e falando fluentemente, estava lendo para Eleanor de livro de aventuras. Rowan estava agachado ao lado deles, segurando o bebê, pequena Margaret, com cabelos escuros do pai e olhos castanhos da mãe, apenas 6 meses e já dominando o coração de todos em Thornfield. E então o cavaleiro disse... Thomas parou, fazendo vozes dramáticas que faziam Eleanor rir. "Muito bem", Eleanor o incentivou, sua fala agora completamente restaurada, embora a voz permanecesse suave. "Continue, quero saber o que acontece." Margaret escolheu aquele momento para chorar, e Rowan instantaneamente começou a balançá-la,
murmurando tons suaves enquanto caminhava. Clara observava o marido, porque ainda a surpreendia às vezes que este homem era seu marido, com amor profundo demais para palavras. Ele percebeu ela observando e sorriu, aquele sorriso privado, reservado apenas para ela. Em que está pensando? Ele perguntou suavemente, aproximando-se com Margaret, que há 3 anos estava alimentando mulher nas ruas de Edimburgo, certa que perderia tudo se fosse descoberta. Clara disse honestamente. E agora? Ela gesticulou para a cena ao redor. Filho próspero e feliz, sogra restaurada, bebê saudável, marido que a olhava como se ela fosse milagre. E agora você tem tudo, Rowan completou, beijando sua têmpora. Sim, Clara concordou, puxando ele e Margaret para um abraço. Agora tenho tudo. Eleanor observava-os de sua cadeira, Thomas encostado em seu ombro, e sua voz carregou através do jardim ensolarado. Sabe o que os historiadores dirão sobre nós um dia? O que, vovó? Thomas perguntou. Dirão que a família Blackwood quase morreu de frieza e crueldade, que estava apodrecendo por dentro, consumida por poder e aparências. Os olhos de Eleanor encontraram os de Clara. Mas então veio uma mulher que alimentava estranhos simplesmente porque não podia suportar vê-los sofrer. E aquela mulher não salvou apenas a velha duquesa, ela salvou todos nós. Isso não sou eu, Clara protestou. É exatamente você, Rowan disse firmemente. E é exatamente quem quero que nossa filha cresça para ser. Alguém que escolhe compaixão sobre conveniência, coragem sobre conforto, amor sobre tudo. E ali, naquele jardim de inverno banhado pelo sol de maio, cercada por família que escolhera e que escolhera ela em retorno, Clara Sutherland Blackwood, costureira, viúva, mãe, esposa, duquesa, soube com certeza absoluta que cada momento aterrorizante, cada risco impossível, cada escolha que desafiou razão, havia valido a pena. Porque às vezes os atos mais simples de bondade não apenas mudam vidas, eles reescrevem destinos inteiros. Esta história me lembra que as escolhas mais corajosas raramente são as mais seguras. Clara arriscou tudo, seu emprego, sua reputação, a segurança de seu filho, por uma desconhecida que não podia nem agradecer. E foi exatamente essa loucura que a salvou. Porque compaixão, verdadeira compaixão, nunca é desperdiçada. Ela se multiplica, se espalha, transforma não apenas aquele que recebe, mas também aquele que oferece. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder outras histórias sobre amor, coragem e segundas chances. Nos comentários me conte, você teria a coragem de Clara? Até a próxima. E lembre-se, você merece seu próprio final feliz.